Olá e bem-vindos. Hoje vamos explorar um feriado que é, no mínimo, fascinante, o Tu Bishvat. Vamos perceber como é que uma celebração antiga, dedicada a árvores, se transformou numa mensagem super atual e diria mesmo poderosa para os nossos dias. Pois é, a ideia parece estranha, não é? Um ano novo para as árvores. Mas é precisamente esta a essência do Tu Bisfat. E como vamos ver, faz mais sentido do que parece à primeira vista. Vamos lá desvendar isto. Então, oficialmente, o que é isto? Tu Bishvat celebra-se no 15º dia do mês hebraico de Shevat. E, curiosamente, até esta data foi motivo de grandes debates entre os sábios da antiguidade. Mas acreditem, isto é muito mais do que um simples dia no calendário. É o começo de uma história incrível. Para percebermos bem o Tu Bisfat, temos de fazer uma pequena viagem às suas origens. E o que vamos encontrar não é uma história de grandes batalhas ou milagres, mas sim algo muito mais terra a terra. E, de certa forma, até mais profundo. A chave para entender tudo está aqui, na ligação super próxima com o dia a dia, com a agricultura, com o sagrado que há na terra. No fundo, era uma ferramenta muito prática, mas também uma forma de expressar fé e um enorme respeito pela natureza. Isto aqui ajuda a perceber o lado prático da coisa. Basicamente, esta data funcionava como o aniversário oficial de todas as árvores. Era a partir daqui que se contava a idade. E por que é que isso era importante? Bem, era fundamental para saber que frutos se podiam comer e quais tinham de ser dados como dízimos, uma espécie de imposto para apoiar os sacerdotes e os mais pobres. Tudo isto, claro, para cumprir os mandamentos da Torá. E é mesmo isto. Apesar de toda esta componente, técnica e legal, o Tu Bisvat foi sempre um dia de festa, um dia para celebrar a generosidade da terra. Sem orações de penitência, sem pesos, apenas gratidão e alegria. Mas a história não acaba aqui, de todo. Com a dispersão do povo judeu, o feriado ganha uma dimensão completamente nova. É transformado pela distância e pela memória de uma terra que ficou para trás. E aqui vemos essa transformação a acontecer. Aquilo que era uma prática concreta, agrícola, transformou-se num símbolo espiritual fortíssimo. Para as comunidades na diáspora, celebrar o Tu Bishvat era uma forma de manter viva a ligação a uma pátria que, para muitos, só existia na memória e na esperança. Desta forma, a celebração tornou-se num verdadeiro ato de resiliência. Era uma maneira de afirmar uma identidade e de prometer, todos os anos, que a ligação à terra dos antepassados nunca, mas nunca, seria quebrada, independentemente da distância. E como é que esta ligação simbólica se torna real? Através dos sentidos. É à mesa que a celebração ganha vida, com sabores e cheiros que nos transportam diretamente para a história e para as paisagens da terra de Israel. O coração de tudo isto é muito simples e universal: partilhar comida. Ao comer os frutos da terra, a ligação simbólica torna-se física. A terra passa a fazer literalmente parte de nós. Mas, atenção, não são os frutos quaisquer. O grande destaque vai para as chamadas 7 espécies, os frutos que a própria Torá associa à terra de Israel. Cada um deles, as uvas, os figos, as romãs, as azeitonas, as tâmaras, é um elo com o passado. Cada sabor conta uma história. Algumas comunidades levam a celebração ainda mais longe e organizam uma refeição cerimonial chamada Seder, um pouco como o da Páscoa. É um momento para abrandar o ritmo, com leituras e bênçãos que nos convidam a refletir sobre o nosso lugar no mundo e a nossa relação com a natureza. E com isto tudo chegamos aos dias de hoje em que o Tu Bishvat revela a sua faceta mais contemporânea. Vamos perceber como é que este feriado tão antigo se tornou num apelo à ação para o século XXI. Esta linha do tempo resume na perfeição a viagem incrível do Tu Bishvat. De uma lei para agricultores, passou a símbolo de identidade e hoje é uma bandeira da consciência ecológica. A capacidade de adaptação deste feriado é só por si uma lição de resiliência. Esta frase resume a mensagem de Tu Bishvat para o nosso tempo. Somos relembrados que não somos os donos da terra, mas sim os seus guardiões, e que temos o dever de a proteger para quem vier a seguir. É por isso que o Tu Bishvat é hoje visto como o Dia da Terra do calendário judaico. É um dia que nos chama à ação, plantar árvores, promover a sustentabilidade e lembrar que cuidar do nosso planeta é também um ato de espiritualidade. No fundo, a lição de Tu Bishvat é a lição da própria árvore. Ensina-nos sobre a paciência do crescimento lento, a força das raízes que nos seguram e a esperança de que, mesmo depois do inverno mais rigoroso, a primavera há de voltar sempre. E fica esta pergunta no ar. Num mundo tão instável, como é que encontramos as nossas raízes? Tu Bishvat talvez nos sugira que a resposta pode estar em algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo como abrandar,
olhar para as árvores e reaprender a viver em harmonia com os ciclos da natureza.